Imagine-se de férias em um dos países mais fascinantes do Oriente Médio, o Irã, um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam, onde desertos vastos convivem com cidades pulsantes de vida. Você, que sempre foi atraído pelo mistério e pela grandiosidade da antiga Pérsia, tem apenas um desejo: deixar suas bagagens no hotel e embarcar em uma aventura. Seu coração transborda de alegria, você está tão animado quanto uma criança na véspera de Natal, mas está prestes a descobrir que o curso de suas férias tomará um rumo inesperado. Não quero alarmá-lo, mas suas férias não serão exatamente como você imaginava. Bem, agora que você já está no Irã e não há voos de volta disponíveis, retroceder não é uma opção. Você só pode seguir em frente e esperar pela data de sua partida, se continuar ileso, é claro. O oficial de alfândega, ao devolver seu passaporte, lhe diz: "Bem-vindo." Com um sorriso radiante, você responde, mesmo sem falar uma palavra de árabe. Não é necessário, afinal, sua jornada consistirá em absorver a beleza do país, seus vestígios históricos, sua cultura rica e suas tradições fascinantes. Não é preciso falar, no entanto, compreender será essencial, mas isso você ainda não percebe. Você se vê saindo do hotel, com um ar fresco e elegante, pronto para explorar as ruas de Teherã. A capital o recebe com sua agitação, onde o moderno e o tradicional se entrelaçam em harmonia. Você se aventura pelo grande bazar, maravilhado com a explosão de cores e sons ao seu redor. Em seguida, faz uma visita a Shiraz e às ruínas de Persépolis, deixando-se envolver pelas histórias dos antigos reis persas. As paredes das ruínas testemunham sua fascinação pelos detalhes dos baixos relevos e pelas grandiosas colunas, enquanto você registra suas impressões em seu diário com paixão. No dia seguinte, ainda mais empolgado do que antes, você participa da cerimônia do chá tradicional e, com seu inglês básico, tenta interagir com os locais, que compartilham suas histórias de cultura e vida cotidiana. Você encontra essas trocas calorosas e enriquecedoras, sem arrependimentos por ter embarcado nessa jornada até agora. Porém, após uma semana imerso na felicidade, você percebe algo errado no ar. Os rostos dos habitantes estão mais sombrios, o clima parece tenso e você não consegue entender o motivo. Você prefere por desconsiderar esse detalhe e atribuí-lo à agitação típica de um final de semana, quando todos parecem mais irritados. Hoje, decide explorar as movimentadas ruas, maravilhando-se com a arquitetura das mesquitas e pontes históricas. Você se sente contente, mas a dura realidade está prestes a se manifestar. Ao passar por um café, percebe que todos estão espantados diante da tela da televisão, onde o jornalista transmite notícias graves. As pessoas estão concentradas nas palavras do âncora, que não parece estar dando boas notícias. Você cogita se trata de um problema político, talvez relacionado ao novo presidente ou a alguma falha nas eleições. Decidiu não se deixar envolver pelas ondas negativas que parecem inundar o país e segue em frente em direção aos jardins perfumados. Há dias bons e ruins, mas este parece ser o primeiro de uma série de 100 dias difíceis. Enquanto se perde nos intermináveis jardins perfumados, divaga sobre a próxima vez que virá em lua de mel com seu futuro cônjuge, quando uma sirene soa de repente, cortante e insistente, tirando-o abruptamente de sua fantasia e trazendo-o de volta à dura realidade da qual estávamos falando antes. Prepare-se para o que está por vir, você terá que ser forte. Aquilo que inicialmente julgava ser apenas um chamado para a oração ou algum anúncio especial revela-se como um presságio sombrio. A confusão toma conta do ambiente, a tensão se intensifica a cada instante. Observo as pessoas em desespero, abandonando seus pertences nos lugares mais inusitados, correndo em todas as direções em busca de abrigo. Instintivamente, uno-me à multidão em sua pressa em direção aos locais de proteção. O som dos jatos militares sobrevoando a cidade ecoa pelos meus ouvidos, seguido pelo vislumbre perturbador de drones e mísseis cruzando os céus. Em meio a tudo isso, surge a inquietante dúvida: estou preso em um pesadelo? Refugiado entre os locais, percebo rapidamente, através de suas expressões de medo, que a situação entre as nações do Irã e Israel alcançou um ponto crítico, mergulhando-nos em um conflito armado. O que antes era uma viagem turística agora se transforma em uma luta pela sobrevivência, pois ainda estou entre os vivos. Convido você a se inscrever aqui e ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Antes de continuarmos nossa jornada pelo Irã, permita-me oferecer uma breve contextualização sobre o porquê do conflito entre Irã e Israel.
A dinâmica entre esses dois países é intrincada e enraizada em um contexto histórico, geopolítico e estratégico que se estende por muitos anos. Em grande parte, esse conflito é alimentado por diferenças ideológicas e religiosas. O Irã, como uma república islâmica xiita, desde a Revolução Iraniana de 1979, tem expressado consistentemente sua oposição à existência de Israel, principalmente por motivos religiosos e ideológicos. Por outro lado, Israel, sendo um Estado majoritariamente judeu, estabelecido em 1948, muitas vezes se encontra em oposição aos países predominantemente muçulmanos da região. No cenário seguinte, observamos o respaldo a grupos armados. O Irã, ao longo de décadas, é reconhecido por seu apoio a várias organizações militantes na região, tais como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, ambos notoriamente hostis a Israel. Tal suporte, tanto militar quanto financeiro, é interpretado por Israel como uma ameaça direta à sua segurança. Paralelamente, há uma competição pela hegemonia regional, com ambas as nações almejando expandir sua influência no Oriente Médio. O Irã visa estabelecer um eixo xiita que se estende de Teherã a Beirute, passando por Bagdá e Damasco, enquanto Israel está determinado a salvaguardar sua segurança e influência na região, contrapondo-se ao que percebe como uma expansão iraniana. Logo em seguida, surge a questão nuclear iraniana, motivo de grande preocupação para Israel. A perspectiva de o Irã desenvolver armas nucleares é encarada como uma ameaça existencial, gerando considerável tensão. Israel se posiciona firmemente contra qualquer potencial nuclearização do Irã. Por fim, os eventos que intensificam as tensões, como investidas atribuídas ao Irã contra interesses israelenses e ações de Israel contra alvos iranianos na Síria e em outras localidades, muitas vezes configuram-se como represálias ou medidas preventivas. Estes elementos todos contribuem para um clima de desconfiança e confronto entre o Irã e Israel, onde cada incidente carrega consigo o potencial de desencadear um conflito de proporções maiores. E foi precisamente o que ocorreu em 1º de abril de 2024, quando uma investida contra a embaixada iraniana na Síria, atribuída a Israel, elevou as tensões entre os dois países a um novo patamar. Em resposta a este ataque, o Irã lançou uma série de ataques com drones contra Israel, assinalando uma escalada significativa no conflito. Estes drones foram direcionados primordialmente a infraestruturas militares e símbolos do poder israelense, evidenciando a reciprocidade e a intensidade das estratégias retaliativas adotadas por ambas as nações. E é exatamente por conta desse ataque com drone que você vê os caças sobrevoando o céu novamente, prontos para responder, decididos a não deixar você sucumbir. Então, com a ajuda de um amigo local, você decide se adaptar a essa nova realidade. Mesmo com o medo pulsando em suas veias, você é tocado pela solidariedade daqueles ao seu redor enquanto busca uma saída do país. Testemunhando atos de gentileza inesperados e a força do espírito humano, você se descobre capaz de muito mais do que imaginava. Não só recebe ajuda, mas também oferece seu apoio aos outros, compartilhando o que tem, seja comida, água ou simplesmente uma palavra de conforto. Enquanto os foguetes cruzam o céu, você reza para que nenhum deles encontre o caminho até você, com os nervos à flor da pele, consultando seu celular em busca das últimas notícias através de sites de notícias do mundo e locais buscando entender melhor a amplitude do conflito e quais regiões estão sendo mais afetadas. Tenta trocar algumas palavras com os moradores locais em busca de conselhos sobre como se manter seguro, mesmo em meio a um clima tão hostil. Estabelece laços com diversos residentes, que generosamente compartilham conselhos práticos sobre como agir em caso de emergência, talvez movidos por um excesso de emoção. Após horas exaustivas tentando captar sinal em seu celular e evitando os ataques e bombardeios, você finalmente consegue contato com a sua embaixada em Teherã, em busca de orientações de segurança, informações sobre possíveis evacuações e para registrar sua presença no Irã. Finalmente, alguém que fala português, uma verdadeira bênção. Por questões de segurança, recomendaram que eu montasse uma mochila de emergência com tudo o que fosse essencial: água, alimentos que não estraguem facilmente, um kit de primeiros socorros, uma lanterna, pilhas extras e cópias dos meus documentos. Foi um verdadeiro caos, parecia o fim do mundo, mas aceitei o desafio sem reclamar. Era uma questão de sobrevivência, afinal, não poderia morrer sem aproveitar mais um fim de tarde em uma praia do Nordeste. Os próximos dias foram ainda mais sombrios. A cidade ao meu redor estava se desfazendo aos poucos.
Os prédios desapareciam um após o outro, deixando apenas destroços e uma densa nuvem de poeira. Mesmo assim, mantive contato regular com a embaixada e outros estrangeiros para coordenar uma possível evacuação. Estava sempre alerta, ouvindo atentamente os anúncios oficiais e os alertas de segurança, prontos para agir rapidamente se a situação piorasse. No 10º dia de guerra, eu ainda estava preso no Irã, lutando para sobreviver enquanto escrevia tudo em um diário. Era surreal ver como tudo mudou tão rapidamente. Mas finalmente, um raio de esperança surgiu. Esta manhã, recebi uma ligação da embaixada informando que ônibus estariam disponíveis para nos levar para casa. O ponto de encontro foi definido em um local seguro nos arredores da cidade. Era como se uma luz no fim do túnel finalmente brilhasse para mim, que pensava que passaria meus dias no meio das ruínas. Preparei minha mochila imediatamente, certificando-me de levar todos os dispositivos necessários e baterias extras. No dia seguinte, bem cedinho, você sai do seu cantinho. É uma sensação surreal deixar o apartamentinho que você alugou, dando uma última olhada nos cômodos agora vazios, que já foram cheios de vida. As ruas estão estranhamente quietas, muitos lugares fechados, e os estragos dos últimos ataques estão espalhados pelo chão. Os prédios danificados mostram as marcas frescas do conflito. Você chega ao ponto de encontro, onde vários ônibus já estão esperando com outros estrangeiros. O clima é tenso, mas tudo está organizado. Seu coração fica apertado ao ver a cidade que você tanto amava se transformar tanto. Graças a Deus, o processo de evacuação é rápido, com a embaixada coordenando tudo meticulosamente para garantir a segurança de todos. A viagem de ônibus até o aeroporto é silenciosa e pesada, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pelas janelas, você observa, impotente, as ruas que costumavam ser cheias de vida, agora apenas ocasionalmente habitadas por moradores locais e patrulhas militares. Os prédios meio desabados e as fachadas destruídas mostram a intensidade dos ataques. Grupos de pessoas se reúnem ao redor de pontos de água ou distribuição de ajuda, tentando manter uma aparência de normalidade. No aeroporto, o caos reina, com muitas pessoas ansiosas para partir, famílias, estudantes, empresários e outros viajantes, todos unidos pelo desejo de segurança. Você segue cuidadosamente as instruções dos responsáveis pela evacuação, passa rapidamente pelos controles de segurança e segue para a pista onde um avião fretado está esperando. Você está a salvo. Sentado confortavelmente em seu banco de couro duplo, olha pela janela para ver a cidade se afastar. Os bairros que você explorou nos últimos dias agora são apenas áreas cinzentas e destruídas. As ruas e os monumentos parecem frágeis e vulneráveis vistos de cima. As chamas e a fumaça que emanam de várias áreas dão à cena um ar apocalíptico. Você se sente dividido entre a alegria de se reunir com sua família e a tristeza de deixar para trás um país que, apesar de tudo, o fez feliz por alguns dias. Embora seu corpo esteja deixando o Irã, uma parte do seu coração permanece com aqueles que continuam a viver sob o espectro da guerra. Clique no vídeo que aparece na sua tela para ver um conteúdo tão bom quanto esse.